Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de amplificadores operacionais. E hoje a gente vai falar sobre as regiões de operação do nosso amplificador operacional. E essa aula é uma continuação da nossa aula passada, que a gente falou do funcionamento básico do nosso amplificador e falou um pouquinho sobre as regiões de operação, do nosso amplificador, que a gente tinha basicamente três condições de funcionamento do nosso amplificador operacional. Então, o resultado que a gente falou na aula passada em termos de expressão matemática, pode ser visto graficamente agora nessa aula, em que a gente colocou aqui um gráfico que relaciona a saída em relação à diferença entre as entradas. E nesse gráfico eu mostro as três condições de operação do nosso amplificador operacional que a gente falou na aula passada, em que a gente tinha a condição linear, a operação na saturação para o alcance do limite superior e a operação de saturação para o alcance do limite inferior. Tá? Então, a gente tem que a relação entre V0 e V1 menos V2 é dada pelo ganho do nosso amplificador. Então, a gente mostrou na aula passada que V0 é igual ao ganho multiplicado por V1 menos V2. E a gente disse que tinha três condições basicamente. Quando o ganho multiplicado por essa diferença estivesse entre os limites superior e inferior, o limite inferior e superior, eu teria a minha região linear, tá? Eu estaria operando na região linear. Se o meu ganho multiplicado por V1 menos V2 fosse igual ou superior a VCC, a gente disse que ele atingia VCC e estaria operando na saturação. Só que na realidade, você percebe aqui por esse gráfico, que essa reta horizontal aqui na saturação ela é um pouquinho inferior a VCC. Isso é o que ocorre na realidade, mas idealmente essa retinha horizontal aqui ela sobe um pouquinho e atinge aqui VCC, que aí coincide com o que a gente falou na nossa aula passada, tá? E aí quando o ganho multiplicado por V1 menos V2 for superior negativamente ao limite inferior, que é menos VCC, eu atinjo aqui a saturação em menos VCC. Então, mais uma vez, idealmente, essa reta horizontal deveria tocar aqui esse menos VCC. Mas, na realidade, ela é um pouquinho acima desse limite inferior. Tá? Então, perceba que essa inclinação aqui é dada justamente pelo ganho do meu amplificador. Porque quando eu relaciono V0 com V1 menos V2, vai dar justamente o meu ganho, que é justamente a funcionalidade básica do meu amplificador operacional. Então, para entender bem essa aula, você precisa assistir a aula passada, tá? Porque a gente tem o seguinte, Na aula passada eu te mostrei essa expressãozinha aqui, que é V0 igual a V vezes V1 menos V2, que é a funcionalidade básica do nosso amplificador operacional. Ele amplificar a diferença entre as entradas. Então, a relação entre V0 e V1 menos V2 vai ser dada por AV, que caracteriza justamente essa região linear aqui. Então, quando esse resultado ultrapassa ou é igual ao limite superior mais VCC, o meu amplificador satura, tá? E idealmente essa reta horizontal aqui, como eu disse, ela toca mais VCC. E se esse resultado aqui for superior negativamente ao limite inferior, ou seja, a menos VCC, ele vai saturar também. Se isso não acontecer, vai estar na região linear. Então, basicamente, foi isso que a gente falou na aula passada, que foi o funcionamento básico do nosso amplificador operacional. E essa aula é uma continuação, uma complementação do que a gente viu na aula passada. Beleza? Então, esses eram os conceitos que a gente tinha para falar hoje. Espero que você tenha entendido os conceitos. Espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Desejo bons estudos para você, fique bem e até a nossa próxima aula.